Tiago descreve, no início do capítulo 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Perceba que Tiago está fazendo uma pergunta, tem até o ponto de interrogação ali. Ele está dizendo assim: olha, vocês que estão me ouvindo, quem dentre vocês pode se auto-julgar sábio demais ou inteligente demais? Porque, irmãos, é uma grande realidade o que nós estamos lendo. Às vezes, conversando com certas pessoas, certos seres humanos, nunca será Deus que fez, que operou, que realizou. Sempre é ela sempre se coloca na primeira pessoa. Eu fiz, eu realizei. Inclusive, eu não vou longe não. Na igreja, no meio pastoral, é o que nós mais vemos isso. O pastor, por exemplo, sai de uma determinada cidade, é transferido para outro lugar, e você conversando com aquele pastor, ele fala: rapaz, quando eu estava, vamos trazer para os nossos dias? Vou trazer para mim. Quando eu estava em Arenápolis, rapaz, eu coloquei ar-condicionado naquela igreja, eu coloquei um bebedouro, eu coloquei 2 televisão, eu comprei um computador, tudo foi? E Deus fica onde? Deus então não está no negócio. O que Tiago está dizendo é: quem se julga sábio ou inteligente demais? Porque infelizmente é o que tem acontecido no meio do povo de Deus, e você vai entender o porquê. Agora, quem se julga sábio e inteligente demais, só tem uma maneira de comprovar se é, e qual? Mostre pelo seu bom trato. O que é bom trato e obras, mansidão de sabedoria? São procedimentos e atitudes que nós devemos ter. O que se julga inteligente demais, o que se julga sábio demais, então mostre-se pelo bom trato, pelas suas obras, em mansidão. E mansidão do que, igreja? De sabedoria. No versículo 14, ele diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Ou seja, tem como mentir ou tem como ir contra a verdade? Não. Por quê? Porque a verdade é Deus, a verdade é Cristo. O que o escritor está dizendo é que muitas pessoas que se dizem sábias e inteligentes acham que podem até ir contra ou passar por cima da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Eu creio que todos aqui me permitem incluir você no meio para dar esse exemplo, mas eu acredito que você já teve essa má experiência, qual? De conversar com pessoas assim, que tudo é ela. Já teve? Sim ou não? E nada a respeito da palavra, nada acerca da verdade. Por quê? Porque o procedimento que ela tem não é uma sabedoria espiritual humana. Não é, porque ela tem uma amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, e disso não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Por quê? Olha o que diz o 15. Você vai entender aonde Deus quer fazer você chegar. Essa não é a sabedoria que vem da onde? Mas é terrena, animal e diabólica. O que Tiago está falando? Que este procedimento, que essas atitudes não faz parte da sabedoria de Deus. Irmãos, vamos pontuar aqui algumas coisas. A igreja de Cristo precisa buscar a sabedoria que vem do alto.
Sem a sabedoria que vem de Deus, a verdadeira sabedoria, sabe o que vai acontecer com a igreja? Facilmente ela será enganada por Satanás. Entenda, eu fiz questão de anotar para você compreender de uma forma melhor. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E qual conhecimento? A palavra de Deus. Quando é que eu me coloco na posição de sábio? Quando eu recebo o conhecimento de Deus e neste conhecimento eu vivo, eu pratico, eu uso ele de forma correta, ou seja, da forma que eu aprendi. Engraçado, irmãos, mas eu creio que você até conhece pessoas assim. Que jeito? Pessoas inteligentes, pessoas que são cultas acerca de qualquer situação, às vezes até de uma forma profissional. A pessoa domina aquela área que ela faz, ela tem conhecimento daquilo, ela fala com propriedade de causa, e você para ouvir aquela pessoa, você fala: pai, como essa pessoa é inteligente? Tem pessoas assim? Tem. Mas a grande maioria delas, não negligenciando ou dizendo que isso é errado, mas pessoas que são assim, elas são tolas. O que é tolo, pastor? Alguém sabe? Alguém sabe dizer o significado de tolo? Tolo é o mesmo que burro. São pessoas inteligentes, cultas, acerca da sabedoria humana, terrena, animal, diabólica, mas quando você pega uma Bíblia e coloca diante dela, ela não sabe nem para onde vai e como que faz aquilo. Quantos de nós já agimos assim, antes de conhecer Jesus? Éramos expert em qualquer coisa, e achávamos que nós éramos o quê? O tal, achávamos que estávamos abalando, mas o que Deus está falando, a verdadeira sabedoria que Ele quer, é a que vem do alto, não a terrena, não a que está diante dos teus olhos. E aí nós poderíamos explanar um pouquinho mais. Eu falei de antes de conhecermos a Cristo, agora nós conhecemos Jesus, já se entregamos ao Evangelho, e em muitos casos, irmão, me perdoe, a palavra é para todos, não estou jogando ponto para ninguém. Ainda estamos vivendo a sabedoria terrena, animal e diabólica, porque não conhecemos nada de Deus. Oséias diz, capítulo 6, versículo 3: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. Você quer um exemplo? Não precisa levantar a mão, eu não quero expor ninguém. Mas todo mundo aqui, se eu pedir para você abrir a sua Bíblia em Sofonias, você consegue encontrar o livro? Mas às vezes você é expert em tantas coisas, só de Deus você não entende. Você entende disso, você entende daquilo, você entende daquilo outro, mas isso é sabedoria terrena, e em muitos casos, animal, e o último estágio, diabólica. Abre a palavra de Deus lá na carta 2 Pedro. Não sei. Tem alguns até que se esforçam e tem até uma Bíblia, e em muitos casos, as pessoas que nem têm a palavra de Deus. Que sabedoria nós estamos buscando, irmão? Qual sabedoria nós estamos buscando? A que vem do alto, a verdadeira? A terrena? A animal? Ou a diabólica? É isto que Tiago está se referindo a nós. Nunca se esqueça disso. A sabedoria humana, ela é enganadora, e muitos têm se deixado enganar por ela. Sabe como? Vou te dar um exemplo simples. Antes de te dar o exemplo, vou te falar mais uma frase. Vou repetir a que eu disse e vou te dar uma segunda frase. Repetindo:
a sabedoria humana, ela é enganadora, e muitos cristãos, estou falando do ímpio não, estou falando do povo de Deus, têm se deixado ser enganado por essa sabedoria humana, animal e diabólica. Por isso, irmãos, que nós como servos de Deus, filhos do Senhor, precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, não a terrena, não a diabólica, não a animal, mas a que vem da onde? Do alto. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar o discernimento espiritual. Para quê, pastor? Para saber dividir o que é certo do que é errado. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Irmãos, esta é a sabedoria que a igreja de Cristo precisa ter. Este é o discernimento que a igreja de Cristo precisa ter. Para quê? Para poder discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. E como o povo de Deus não tem, irmãos? Me desculpe, mais uma vez, mas às vezes eu vejo alguns compartilhamentos na sua timeline do Face, do Instagram. Estou falando de maneira em geral. E eu vou assistir o que muitos compartilham de Deus, porque é um pastor que está pregando, dentro de uma igreja, e eu vejo quanta heresia se encontra na mensagem daquele pastor. Deixa eu melhorar. Quantas inverdades tem naquilo que o homem está falando? Mas ele está no altar, ele está no púlpito, ele tem o poder do microfone, e às vezes nós, sem a sabedoria do alto, sem o discernimento, julgamos como todos santos homens de Deus, quando na verdade são bodes disfarçados de ovelhas. Como a igreja de Cristo perdeu essa essência, esse discernimento, esta sabedoria. E eles estão se deixando se levar por essas falsas doutrinas, estão se deixando se levar por doutrinas, a Bíblia fala que é doutrinas de demônio, Paulo afirma isso, porque a sabedoria é humana, animal e diabólica, e a gente sem o discernimento e sem a sabedoria que vem do alto, nós estamos entrando por essa linha, estamos aceitando tudo que o povo prega, estamos aceitando tudo que o povo fala. Irmãos, eu falo para vocês direto, você vem para a igreja, traz a sua Bíblia e veja se o que eu estou lendo, o que eu estou pregando, está na sua Bíblia ou não. Se não tiver, você abre essa porta e vai embora, porque eu sou um hipócrita, um fariseu. O problema é que estamos julgando todos como santos homens de Deus, quando na verdade não é. Você tem o discernimento para olhar para a pessoa, para ver e se deparar com ela assim e falar: rapaz, esse cara aí não tem nada de Deus não. Esse cara aí não tem nada do Espírito Santo. Moço, eu não vou ficar aqui não. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo é mestre em enganar, e a Bíblia diz que ele se transfigura até no anjo de luz e engana até os escolhidos de Deus. Se você não buscar a sabedoria, o discernimento, até nós corremos um sério risco de ser o quê? De ser o quê? Enganado. Agora entenda, assim como o cristão precisa exercer, praticar o que aprende da palavra de Deus, da mesma forma, aquele que prega também precisa viver os ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, ó: pelos frutos conhecerei a árvore. O que Tiago está falando, volta para mim no 13, por favor. Quem dentre vós é sábio ou inteligente? Mostre pelo seu bom as suas obras, em mansidão e de sabedoria. Ou seja, a árvore se conhece pelo fruto, pelas atitudes, pelo seu procedimento. Deus tem falado conosco, a sua igreja tem, mas às vezes nós não temos exercido e praticado a palavra que Ele tem colocado no nosso coração.
Nos falta esta sabedoria, esse discernimento. Por quê? Porque Paulo condenou esta prática. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, ou do quê? Espera aí, Paulo está falando assim, igreja de Corintos, quando eu fui até vocês, eu não fui com sublimidade de palavras, palavras persuasivas, eu não fui mostrar que eu era o cara, que eu me colocava na posição de sábio, ou que eu era alguém que estava acima das outras pessoas, não, e vocês sabem disso, por quê? Passa, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o quê? Paulo está falando, eu não preguei a minha vida, eu não falei de mim, eu não falei que eu era inteligente, que eu era sábio, que eu era isso, que eu era aquilo, eu não procurei demonstrar para vocês as minhas habilidades, até porque eu não tenho nenhuma. Irmãos, hoje é muito fácil enganar quem quer que seja. Sabe por quê? Porque existem muitos atores em cima de púlpitos, em cima de altar, pregando o que não vive. E se você não tiver discernimento, você vai chegar diante de uma igreja, você vai ver o pastor orando bonito, Senhor nosso Deus. Tem cara que muda até a voz. Senhor nosso Deus e nosso Pai. E começa a falar aquelas palavras, e você sem sabedoria, você olha e fala assim, rapaz, esse é o cara. Com uma boa oratória, com uma boa, olha só, com uma boa oratória, com uma boa performance em cima do altar. Porque muitos não fazem do altar e do púlpito algo santo. Muitos profanam o que é santo e fazem teatro. E as pessoas têm sido enganadas por esses homens. Quem são eles? Os falsos profetas, o anticristo, que Jesus já havia nos orientado que eles viriam. Irmãos, eles já estão aí. Não se engane com a boa performance, não se engane com a boa oratória. O que você tem que olhar é para os frutos, para o procedimento, para as atitudes. O que adianta eu chegar aqui e trazer uma mensagem? Qualquer um de vocês pregam. Você estuda uma semana, um mês, enfim, e você vem aqui e prega, porque você vai pregar a Cristo. Eu quero ver viver o que se pregou. É isso que eu quero ver. O problema é que nós não estamos buscando a sabedoria e o discernimento, e estamos igualando todos como se fossem de Deus. Cuidado, irmãos. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Quem está entendendo até aqui, diga graças a Deus. Irmãos, tanto a pregação do apóstolo Paulo, também o seu proceder, as suas atitudes condiziam com o evangelho da cruz, com os caminhos de Deus. Paulo não pregava para exibir as suas habilidades. Se você olhar, por exemplo, o versículo 3, olha o que ele diz: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Passa. A minha palavra, volta lá por favor, não dá para passar sem explicar aquilo ali. Paulo está falando, olha, quando eu fui ter com a igreja, eu não fui de qualquer jeito não, eu estava com temor, porque eu respeito aquilo que eu faço. É algo santo, e eu estava com tremor, com tanto medo, que eu sabia o que eu estava fazendo.
Irmãos, a nós não é pregado e nem ensinado qualquer coisa. A nós está sendo pregada e ensinada a santa palavra de Deus, e às vezes não temos nem temor por aquilo que ouvimos, por aquilo que estamos aprendendo. Ele estava tentando ensinar a igreja de Corinto acerca dessas coisas. Passa, por favor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, o quê? De sabedoria humana. Espera aí, eu não quis mostrar para você uma sabedoria humana, não. Até porque Paulo, ele tinha tudo para exercer a sabedoria humana. Sabe por quê? Sabe quem era Paulo? Quem instruía Paulo se chamava Gamaliel, um homem doutor na lei. Paulo só andava com os grandes doutores da lei. Paulo foi criado, irmão, sendo ensinado acerca do judaísmo, acerca dos romanos. Paulo sabia de tudo, ele era o cara. Mas ele se retira para que Cristo aparecesse, como João Batista disse, que eu diminua, mas que ele cresça. Ele tinha tudo para falar: rapaz, eu persegui a igreja, eu fui isso, eu fui aquilo, eu sei, eu tenho dupla nacionalidade, eu sou o cara. Mas acima de mim, tem um que é maior. Esse é Jesus. Eu não procurei ir ter com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, eu procurei apresentar Cristo para vocês. Eu procurei apresentar a palavra, a santa palavra de Deus. E sabe por quê Paulo dizia isso? Eu até coloquei aqui assim, ó. Paulo não pregava para exibir as suas habilidades. Paulo pregava com temor, com tremor, até porque ele sabia o que ele mesmo outrora havia dito. E o que é que Paulo já havia dito? 2 Coríntios 3, 5. Paulo está dizendo assim, ó: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Não era sabedoria humana. Paulo sabia que ele era insignificante diante de um Deus tão grande e tão poderoso. Eu não tenho habilidade nenhuma, eu sei que capacidade eu não possuo, mas eu sei que aquilo que eu faço, aquilo que eu desempenho e o meu proceder, é Deus que me dá a capacidade para fazer. Irmãos, diante do Espírito Santo, eu reconheço que de mim mesmo não falaria nada, não sairia nada, não pregaria nada, mas quem é que me dá? O Espírito de Deus. O dia que eu vier aqui e achar que eu sou mais inteligente, mais sábio, até mesmo do que a palavra de Deus, irmãos, pode sair fora, porque eu não vou conseguir te ajudar em absolutamente nada, porque eu vou falar de mim mesmo. Eu não vou falar daquilo que Deus quer que você aprenda. Em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 7, diz assim, ó: não seja sábio a teus próprios olhos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Teme ao Senhor e aparta-te do quê? Não seja sábio aos seus próprios olhos, não. O sábio, ele aparta do mal, ele nunca vai se apoiar naquilo que ele acha, naquilo que ele entende, naquilo que ele imagina. Ele sempre vai estar apoiado e a base dele sempre vai ser a palavra de Deus. Tem pessoas assim, irmãos. Já viu aquela famosa frase? Eu acho que não é bem assim. O que é isso? Você está sendo sábio aos seus próprios olhos. E se você for sábio aos seus próprios olhos, você não vai conseguir se apartar do mal. Muitas vezes, quando eu vou atrás dos irmãos que há tempos não vêm, mando mensagem, ligo, é justamente por causa disso.
A pessoa, ela se apoia no seu próprio entendimento, ela acha que não precisa de Deus. E o que é que vai acontecer? Vai se dar mal. Porque ela acha sábia ou sábio demais. Não, eu não fui domingo, mas na quarta-feira eu vou. Não, mas na quarta não vai dar, eu vou no outro domingo. E como se tudo estivesse ou fosse normal. A sabedoria que aqui Salomão, o homem mais sábio, está dizendo não seja sábio aos teus próprios olhos, não. Teme ao Senhor, ou seja, respeita aquilo que Deus falou. Irmãos, respeita aquilo que o Espírito Santo está selando no seu coração. Respeita aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração, desde a hora que você chegou aqui. Não fica no seu próprio mundo, não. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento, não. Saia de cena. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Ah, mas é porque eu pensava que era assim. Não, descarta o que você pensava. Olhe para a palavra. Porque daí nós não correremos o risco do quê? De errar. Iremos se apartar do mal. Em Provérbios, capítulo 14, versículo de número 16, diz assim, o sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo, ou seja, o burro, encoleriza-se e dá-se por o quê? Ele fica preso, ele acha que aquilo vai trazer uma segurança para ele, ele acha que do jeito dele é que ele realmente estará seguro. Coitado, irmãos, coitado. Quantas pessoas têm se perdido por esse caminho, sabe por quê? Porque não se desviam do mal. Irmãos, tudo que nós precisamos para discernir o bem e o mal é a sabedoria de Deus. Quantas e quantas pessoas eu vejo, eu aconselho, eu falo, eu explico, eu oriento, e eu vejo que se perderam por um caminho. Por quê? Porque faltou o conhecimento, faltou a sabedoria que Deus tinha para dar. E muitas vezes Deus já até tinha dado. Quando ela veio ao culto, mas ela desprezou. Quando ela veio à igreja, mas não deu importância. Cuidado. Quantas pessoas saíram, quantas pessoas estão desviadas, quantas pessoas hoje, porque não se apartaram do mal. Essa palavra veio de encontro com você, com aquele erro que você tem feito e que você sabe que desagrada a Deus. Se você não se apartar, o mal vai te alcançar, porque ele brincava de servir a Deus, assim como você também faz. Assim como você não tem compromisso de vir na igreja, assim como você não tem compromisso de ofertar, de dizimar, e você acha que o pastor está querendo colocar medo em você. Se você quer pagar o preço e ver onde isso vai dar, continua. O sábio teme. Teme quando? Quando a palavra é pregada. Abacuque falou assim: Senhor, quando eu ouvi a tua palavra, eu temi, eu respeitei. Espera aí, irmãos, quantas palavras nós ouvimos e o que ela causa em nós? Você quer ver uma palavra que nós ouvimos muito na igreja evangélica? Irmão, cuidado, senão você vai para o inferno. Mas quantas pessoas estão brincando de servir a Deus e o caminho delas está em direção ao inferno, porque elas acham que não acreditam. Quer ver o entendimento humano, a sabedoria humana? Aqui se faz. Aqui? Ah, tá. Você pode até pagar aqui, mas você vai pagar para a vida eterna, se você chegar aí para lá. A perdição eterna. Por quê? Porque ela ouve a palavra e não respeita, não teme para se desviar do mal. Onde está o mal? O mal está bem aqui, ó, na frente dos seus olhos, na frente dos meus, e às vezes nós estamos passando e estamos pagando a pena, querendo sentir na pele, porque somos teimosos e desobedientes à palavra de Deus. Não procuramos a sabedoria,
não procuramos o exercer, o praticar da palavra de Deus. Em Provérbios 15, 24, diz assim, ó: para o sábio, o caminho da vida, quando ele fala vida, ele está falando de uma vida eterna, tá? Para o sábio, o caminho da vida é para onde? Ele sabe que é lá em cima. E por que ele sabe que é lá em cima? Para que ele se desvie do inferno, que está onde? Irmão, essa palavra é para a salvação da tua alma, querido. Salvação. Às vezes o caminho que você está trilhando, é lá para baixo. Sabe por quê? É só você olhar para a tua vida. As coisas não estão dando certo para você, você está desanimado, você perdeu a fé, você está fraco, você não tem uma firmeza, uma constância na casa de Deus, e você só está descendo o declínio da sua vida espiritual, e você ainda não acordou. Pergunta para o irmão, para a irmã que está do seu lado: acorda. Seu marido já foi embora de casa, sua mulher já foi embora de casa, você está todo destruído, sua vida financeira toda arrebentada, e você está assim, ó, o bico do avião já fez assim, ó, já queimou uma turbina, falta só a outra, para você cair de vez. E você não acorda. A Bíblia está dizendo para o sábio, o que teme a Deus, ele sabe que o caminho da vida é para cima. Buscai a sabedoria que vem da onde? Do alto. Está lá em cima. Está em Deus. Porque ele não quer ir para o inferno, que está embaixo, mas muitos estão neste caminho aqui, ó. Provérbios 14, 12. Coloca para mim, por favor. 14, 12. Há caminho que ao homem parece o quê? Aos seus olhos, e a sabedoria humana que você tem, você acha que você está certo. Você acha que é certo, como nós lemos lá em Tiago 3,13, a sabedoria humana, você sentir ciúme, você ter inveja, você carregar uma mágoa no seu coração, isso é sabedoria humana, porque você acha, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo, me ofenderam, fui maltratada pelos meus pais, pelo meu ex-marido, não importa, isso é sabedoria humana. E se você quiser, essa sabedoria fica aqui hoje, e Deus te dá uma sabedoria eterna, espiritual, que vem do alto. Lance isso por terra. Por quê? Porque você acha que esse caminho é direito, mas o fim desse caminho que você acha que é direito vai te levar para onde? E a morte está onde? Lá embaixo. Seja sábio, não aos teus próprios olhos. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Precisamos da sabedoria, irmãos, divina, a que vem do alto, para que possamos compreender o plano da salvação, o plano da vida eterna. Ou seja, a pessoa sábia, a que tem a sabedoria de Deus, ela sempre permanecerá onde? No caminho da vida, e jamais descerá para o inferno, seguindo o seu próprio caminho. Não tem como, irmãos. Não tem como. Agora, entenda, não tem como eu ser sábio se eu não respeito, se eu não temo a palavra de Deus. Em Provérbios 9, 10, diz assim, ó. Provérbios 9, 10. O temor, o respeito pelas coisas de Deus, pela sua palavra, pelo evangelho, é o princípio do quê? Até aí basta para nós. Não tem como alcançar, galgar, obter a sabedoria do alto, a divina, a de Deus, se eu não respeito aquilo que é pregado da parte do Senhor. Como Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio do que mesmo? Da sabedoria. Seja sábio aos olhos de Deus. A palavra falou ao seu coração,
falou. A palavra te instruiu, falou para você o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer, falou. Então respeite a palavra e a sabedoria de Deus virá. Você não será ludibriado por falsos profetas, enganados por doutrinas de demônio, mas você terá a sabedoria que vem do alto, a eterna, a verdadeira. E com a verdadeira você vai saber distinguir, discernir entre o certo e o errado, entre o profano e aquilo que é santo. Não tem como as pessoas enganar, irmãos. Aqueles que estão na palavra, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, não tem como ser enganado.